Então, vamos para a aula 26 de oração subordinada substantivo. Então, primeiro, a primeira questão aqui é que a oração subordinada, ela é um pouco diferente da coordenada na hora de nomear ela. Lembra que na coordenada a gente tinha a oração que não tinha a conjunção, a gente chamava de oração coordenada assindética. E a oração que tinha a conjunção, a gente chamava de oração coordenada sindética. Só que aqui vai ter uma diferença. Aqui a gente não vai ter coordenada assindética e sindética. Primeiro, que é subordinada, né? Então, principalmente por causa dessa questão, a gente vai ter, primeiro aqui, duas classificações. Uma vai ser a principal e outra vai ser a subordinada. Então, sempre lembra daquela questão de achar os verbos e achar a conjunção. Então, o verbo, por exemplo, aqui, eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto. Sinto e existe, são os dois verbos, então a gente tem duas orações. Aqui, uma coisa fácil é que ela não vai ter várias conjunções. Como a gente sabe, a divisão aqui entre a oração principal e a oração subordinada substantiva. Por causa do que ou do se. Então, as únicas conjunções que tem até aqui, né? As únicas conjunções que a gente vai ter como conjunções que vão separar as orações vão ser o que ou o se. Então, quando você achar o que ou o se, você separa. A oração que não tiver o que e o se, a gente chama de oração principal. A outra oração que tiver o que ou o se, a gente chama de subordinada. Nesse caso, substantiva. E por que subordinada? Porque essa oração é dependente dessa, assim como essa é dependente dessa. Mas essa daqui, ela só existe por causa dessa. Por isso que ela é chamada de oração principal, tá? Então, a gente vai ter... A primeira coisa que você tem que fazer é separar entre oração principal e oração subordinada substantiva. Se ela for a oração que é principal, você parou aqui. Oração principal, então não precisa mais classificar nada. Se ela for a oração subordinada substantiva, aí você vai ter que classificar em 6 tipos. Nesse caso, tem 6 tipos. E aí eu mudei um pouquinho a ordem, tá? Então, aí vocês podem até ir colocando aí, porque a positiva, eu acho que ela era a última. Coloquem assim, na frente da positiva, um umzinho. Para mostrar que ela tem que ser a primeira que você vai ver. E por que isso? É um jeito mais fácil de vocês acabarem não errando. De vocês acabarem não fazendo confusão. Porque a positiva é muito fácil de você saber que ela é. Por quê? Porque ela sempre vai ter vírgula ou 2 pontos. Então, sempre ela vai ter vírgula ou 2 pontos. Tá vendo aqui, ó? Tem 2 pontos separando. 2 pontos separando. Então, tá vendo que aqui tem o que, né, certinho? Essa é a oração subordinada substantiva positiva e essa é a oração principal. E a gente sabe muito porque tem esses 2 pontos. É a mais fácil. Por isso que eu falei que é a primeira que você tem que ver se ela é. Se ela é uma oração subordinada substantiva, se ela vai ser a positiva. Porque a positiva é muito fácil, ela tem esses 2 pontos aqui. E é isso, tá? Não tem, é a única regra que tem, por isso que ela é a mais fácil mesmo. Se ela não for a positiva, você pode ver, na verdade eu vou colocar a predicativa antes, que eu acho que fica mais fácil para vocês. Se ela não for a positiva, ou seja, se ela não tiver esses 2 pontos, você pode ver se ela é predicativa. Para ela ser predicativa, e tá vendo que aqui ela vai estar tendo uma função, né? A positiva, ela tem a função de aposto, que é uma coisa que vocês já viram. A predicativa é a segunda que você tem que ver, se ela vai ser uma oração subordinada substantiva predicativa. Porque a predicativa, ela vai estar na função de predicativo do sujeito. E predicativo do sujeito, basicamente, aqui, é você ter uma qualidade no predicado, né, para se referir ao sujeito. Só que qual que é a dica aqui para a gente saber qual é a predicativa? Sempre antes do que a gente vai ter o verbo ser. Então, ó, a gente vai ter, vou colocar aqui de uma forma mais clara, a regrinha. Então, aqui essa primeira é porque ela é separada por vírgula 2 pontos. Essa segunda, que é a predicativa, ela vai ter antes do que ou se, porque lembra que são as duas conjunções integrantes são que ou se. Antes do que ou se, você terá
Quando eu falo antes, é a esquerda, tá? A esquerda do ser, você vai ter o verbo ser conjugado. E quais são os verbos ser, assim, que pode ter? Pode ter o é, o são, o eram, o foi, o foram. Geralmente são mais essas conjugações, que é importante vocês anotarem aí, porque isso não tá na apostila, tá? Tudo que eu tô digitando aqui não tá na apostila. Então, essa é a regra da predicativa, para você saber que ela é predicativa. Então, dá para ver aqui, ó. Nosso desejo era que ela viesse. Tá o que aqui, né? Essa é a oração subordinada substantiva, essa é a principal. E essa é substantiva predicativa porque os verbos ser bem do lado do que aqui. Né? Então, o verbo ser tá bem aqui do lado do que. Então, por isso, e antes, né? À esquerda do que. Então, por isso, você chama ela de predicativa. Porque ela tá na função de predicativo. E aqui, só uma explicação. Porque antes dessa da subordinada tem isso daqui, né, em cima. É porque, por que ela chama substantiva? Porque a gente pode trocar ela, todo verbo que tem aqui, a gente pode trocar por um substantivo. Então, por exemplo, nosso desejo era que ela viesse, nosso desejo era sua vinda. Então, por isso que ela é substantiva, porque ela está no lugar de um substantivo. Mariana tinha um grande sonho, o lançamento de seu livro, que, né, no caso aqui, que o seu livro fosse lançado. Então, você pega o verbo e você muda. E aqui vira um substantivo, tá? Então, esses são os dois primeiros casos que você tem que ver a estrutura. Aí tem o caso mais chatinho, que é a terceira que eu falo para vocês olharem, a estrutura, que é a subjetiva. A subjetiva, ela vai ter uma função de sujeito da oração. Então, como que a gente vai saber? Essa daqui é mais chatinha porque você tem que ver três coisas. Ela tem três casos dentro dela, que são esses três casos. Então, ou a gente vai ter verbo de ligação mais predicativo, e a gente olha, isso na oração principal a gente vai olhar, mas a gente vai classificar a oração subordinada como subjetiva. Então, aqui, ó, é importante que você faça os exercícios. O que está em negrito aqui é a oração principal, e a partir do que aqui a gente tem uma oração subordinada substantiva. E como que a gente sabe que ela é predicativa? Predicativa não, subjetiva. Porque ela tem dessas coisas que está aqui na tabelinha, né? Ela começa, se a oração principal começar com é importante, é bom, é útil, é necessário, parece importante, está comprovado, enfim. Se ela começar assim, é porque ela é subjetiva. Outro caso que a gente vai ter aqui de oração subjetiva é você olhar se na oração principal a gente tem uma voz passiva. O que é voz passiva? É o verbo mais o ser, ou começar com é sabido, foi anunciado, ficou comprovado. Então, é basicamente essa regrinha aqui. E como que você sabe se o ser, ele tá na voz passiva? É só você tentar falar, sabe-se, é sabido. Se você consegue fazer essa estrutura, né, do conta-se, é contado, é porque ela tá na voz passiva, que a gente já viu voz passiva também. Então, por isso, essa matéria é uma das mais chatinhas, uma das mais difíceis, porque ela vai precisar de várias coisas que vocês já viram antes, tá? O terceiro caso de oração subordinada substantiva é quando a gente tem esses verbos aqui na terceira pessoa do singular, que são convir, cumprir, constar, admirar, importar, ocorrer, acontecer, urgir e parecer. Para facilitar a vida de vocês, eu vou colocar aqui todos esses verbos já na terceira pessoa do singular. Que aí, se você achar o verbo lá, convém, não com M aqui, né? Convém, cumpre, consta, admira, importa, ocorre, acontece, urge e parece. Se você encontrar um desses verbos assim, desse jeito, escrito desse jeito, no começo, é porque também vai ser subjetivo. Então, aqui são 3 casos que tá dentro dessa daqui, tá? Não é outro tipo de oração subordinada, é essa daqui, a subjetiva. E agora, se não for esses 3, por que tá vendo por que coloquei nessa ordem? Porque esses 3, você olha estrutura. O primeiro você olha da positivo, você olha para ver se tem 2 pontos. O da predicativa, você olha para ver se tem o verbo ser aqui antes do que. A subjetiva, você olha para ver se ela se encaixa em algum desses 3 casos. Então, essa é mais para você olhar para a estrutura.
Agora, os outros 3 casos é de você fazer pergunta. Por que eu falo para vocês verem primeiro essa de estrutura? Porque se você começar a fazer pergunta, é muito provável que você erre. Então, é bem mais interessante você... Vou até colocar mais para baixo. Você fazer primeiro olhar para ver se primeiro é uma daquelas 3 e depois, se não for nenhuma daquelas 3, aí você começa a fazer pergunta. Aí, por exemplo, aqui, ó, todos querem. A pergunta que a gente faz, e sempre o que a gente faz é assim, ó. Eita, a gente vai fazer uma coisa muito parecida com o que a gente... Nossa senhora, um monte de acento. Nossa, eu tô bem, hein, pra digitar. Ó, daqui a pouco eu explodo o computador. De tão doida que eu tô. Ah, meu Deus, um pernilongo aqui. Era tudo que eu queria. Agora. Não matei, infelizmente. Então, aqui, gente, a questão é... Você acha... Aquela mesma coisa. Acho que separa... O que não tem o que? Oração principal. O que tem o que? Oração subordinada substantiva. Então, isso aqui, o que você faz? Tampa essa parte e só olha a oração principal. Todos querem o quê? E aí você vai olhar na pergunta. E aí você vai ter que lembrar o quê? O que é preposição. Porque a partir daqui você vai precisar saber disso. Lembrar disso, né? Porque saber é para você já saber mesmo. Então, preposição a, de, para, com, em, contra, desde, até, enfim. Essas são as preposições mais comuns. Aí, se vocês quiserem anotar aí, ou vocês vão olhar na apostila lá atrás, que eu não sei onde que tá. Eu acho que não tá nessa apostila, tá na primeira. Então, o que a gente olha? Na pergunta tem preposição? Se a gente olhar aqui, nem o ou nem o que é preposição, né? Então, se não tem preposição, a gente chama ela de objetiva direta. Então, aqui, ó, não vem acompanhada de preposição, tá? Então, porque a gente vai fazer pergunta aqui. Então, se não tiver preposição, é objetiva direta. Agora, se tiver preposição, igual meus pais insistem, se tampar isso daqui, você vai perguntar, insistem em... Nossa, de novo, gente, hoje é o dia. Em que... Eu tô ótimo. Em que? Então, aqui, você perguntou em que? Nesse caso, ó, olhando lá, a gente tem o em, né? O em é preposição. Então, aqui, a gente vai ter uma preposição. Então, se a gente faz uma pergunta e a gente tem uma preposição, a gente vai chamar de objetiva direta. Mas porque também tem que prestar uma atenção em uma coisa. Porque aqui, ó, vou mostrar para vocês. A completiva nominal, você também vai fazer pergunta, mas e você também vai ter preposição, ó. Sentimos orgulho. Orgulho de quê? Aqui, a gente tem uma preposição. O de, né, é uma preposição. Só que qual é a diferença daqui para cá? Porque assim, se você fez pergunta e não tem preposição, morreu aqui, é essa. Se tiver preposição, você vai ficar entre essas duas aqui, ó. Objetiva indireta e completiva nominal. Como que você vai saber qual que é qual? Essa daqui, você está perguntando para um verbo. A objetiva direta, você pergunta para um verbo. Então, meus pais insistem. Insistem em quê? Tá vendo? Você está perguntando para o insistem. Então, nesse caso aqui, você pergunta para um verbo. Então, por isso que é objetiva indireta. Já a completiva nominal, sentimos orgulho. A gente pergunta, sentimos de quê ou orgulho de quê? A gente pergunta orgulho de quê? Então, o orgulho, nesse caso, é um nome. Então, a gente pergunta para um nome aqui. Aqui é para um verbo. E aqui é para um nome que a gente pergunta. Então, por isso que aqui a gente tem essa diferenciação, né? Aqui pergunta para um verbo e aqui a gente pergunta para um nome. Porque, então, recapitulando assim, ó. Primeira coisa a fazer, achar a conjunção que ou se e separar. Aqui não tem o que ou se, é a oração principal. Aqui tem o que ou se, é a oração subordinada substantiva a positiva. Ou a positiva não, substantiva, parou aí. Aí você vai ter que classificar as apositivas. A positiva, as substantivas. Aí a primeira coisa que você vai olhar é para ver se ela é positiva, se ela tem 2 pontos.
Não é a positiva, aí você vai ver se ela é predicativa, se ela tem o verbo ser do lado esquerdo do que. Se não for, você vai ver se ela é subjetiva. A subjetiva, vê se ela encaixa em um desses três casos. Se ela não for nenhum desses três, aí você começa a fazer pergunta. Se na pergunta não tiver preposição, morreu aqui, né? É objetiva direta. Se tiver preposição, você vai ter que ver. Estou perguntando para um verbo ou para um nome. Se for um verbo, objetiva indireta. Se for para um nome, completiva nominal, tá? Então, é isso, por enquanto. Alguma dúvida com relação à matéria? Ou não? Vou esperar para ver se vocês têm algum tipo de dúvida, porque é uma matéria que, assim, ela talvez seja um pouquinho mais chatinha de entender. Então, gente, vocês vão fazer exercício, eu vou dar um tempo para fazer os exercícios. A gente vai voltar um pouquinho antes das 3. Façam os exercícios, tá? Porque essa matéria, se não fizer exercício, não consegue decorar, tá bom? Não consegue entender. E é uma matéria que cai muito. Essas últimas todas que a gente tá vendo são matérias que caem muito. Então, façam os exercícios. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar aqui no chat. Então, pode mandar mensagem. E a gente volta, então, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, assim, eu acho que uns 5, 10 minutos antes das 3, tá? Mas se vocês forem terminando antes disso, vão me avisando por aqui, tá? Pelo chat. Então, até daqui a pouco. Então, aqui vem dos exercícios, o primeiro exercício é para você classificar, né? Qual tipo de oração é. Aí, vão me escrevendo aqui no chat o que vocês colocaram, como a classificação da A, B, C, D, E, enfim. Vão colocando já todas, porque aí eu acho que é mais fácil porque enquanto isso eu vou tentando abrir o chat aqui, porque na verdade não abriu na hora que eu fui compartilhar. Então, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. Enquanto eu abro o chat, enquanto isso, vão colocando as respostas para mim. Só precisa colocar assim, não precisa colocar inteiro, só colocar assim, sei lá, a positiva, sabe? Só coloca esse nome, que aí a gente vai começar a corrigir aqui. Pronto, consegui abrir. Até que, enfim, consegui abrir o chat. Então, enquanto vocês vão colocando aqui, eu já vou corrigindo, tá? E aí vocês vão colocando para ver se vocês estão acertando. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias? Aqui nesse caso, tá vendo que não tem nenhuma daquelas estruturas que a gente já viu, né? Não tem 2 pontos, não tem verbo ser antes, não entra em nenhum dos casos de subjetivo. Então, é a pergunta. Se sabias o quê? Não tem preposição aqui. Então, nesse caso, a gente tem uma objetiva direta. Nunca duvidei. Também entra na mesma regra. Não tem 2 pontos, não tem verbo ser, não entra em nenhum dos casos da subjetiva. Então, aqui, não duvidei. Duvidei de quê? Só que tem preposição. E eu tô perguntando para duvidei, que é um verbo. Então, é objetiva indireta. Não tive dúvidas. Mesma coisa, não tem 2 pontos, não tem verbo ser e não tem nenhum daqueles casos de subjetiva. Não tive dúvidas de quê? Também tem preposição, só que ó, eu tô perguntando para dúvidas, que é um nome. Então, aqui a gente tem uma completiva nominal. Sou contrário a quê? Então, aqui, nesse caso do sou contrário a quê, é a mesma coisa da completiva nominal. Também estou fazendo uma pergunta, tem preposição, mas eu estou perguntando para contrário, que é um nome. Então, aqui é completiva nominal. Essa é muito fácil, né? Você olha aqui, digo-te uma coisa, 2 pontos. Aqui já. Se tem 2 pontos, você já sabe que é a positiva de cara. Opa.
Essa aqui, ó, do acontece, ela tá aqui, ó. Deixa eu achar. Ela é um desses casos aqui, né? Porque lembra do acontecer da subjetiva, que na terceira pessoa? Então, o acontece tá ali em um dos casos da subjetiva. Então, nesse caso, né, ela é subjetiva. Aqui, a verdade é, né, que nem era para estar em negrito, mas tudo bem. A verdade é, aqui a gente não tem dois pontos, não tem nenhum caso da subjetiva, mas a gente tem o verbo ser bem do ladinho do que aqui. Então, nesse caso, a gente tem uma predicativa, tá? Então, essa aqui é a ordem. Na 2, o que vocês colocaram? Porque na 2, deixa eu ver aqui, tinha que achar uma. Tá falando que os primeiros versos são compostos por orações subordinadas, pois o verbo é transitivo direto e exige complemento. Repete a mesma estrutura sintática dos versos de Vinícius de Moraes. Então, aqui, ó, o que você tem que primeiro achar? Uma relação daqui. Então, eu sei que vou te amar, eu sei que vou te amar. Então, esses primeiros versos, a gente tem o que aqui? A gente tem uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Eu sei o que. Então, basicamente, está perguntando quais que teriam essa mesma questão aqui, que seriam também objetiva diretas. Ou seria também objetiva direta. Então, aqui, ó, já de primeira, esperamos o quê? É a A, então, tá? Porque as outras vão ser outras coisas. Tipo, essa aqui é completiva nominal, essa aqui é subjetiva, essa aqui é objetiva indireta, essa daqui vocês nem viram ainda, que é uma outra coisa. Então, nesse caso, aqui tem objeto direto, é a A, tá? E a 3, que a gente tem aqui, estava perguntando como que ela é classificada, né? Respectivamente aqui, como a gente tem uma classificação. Então, ó, é bom que estejas entendendo. Não tem dois pontos, não tem o verbo ser aqui do lado, mas tem a estrutura do é bom, é necessário. Então, aqui a gente tem uma subjetiva. Então, a gente fica entre a B e a C, a D. E aí, depois, não esqueças de que. Então, a gente está perguntando para esqueças, que é um verbo, e tem uma preposição que é o de que. Então, a gente tem... Ah, não, de que não, desculpa. Esqueças o que, porque não tem o C aqui, né? Porque aí muda a regência do esqueças. Então, não esqueças o que. Então, a gente tem uma objetiva direta. Então, é a B, por causa disso, tá? E na 4, tá perguntando aqui o que ela é, né? Se ele vai passar no vestibular, não se sabe ainda. Então, nesse caso, a oração aqui, nesse caso, tá errada a negrita, era para ser essa segunda aqui, ó. Porque se ele vai passar no vestibular, não se sabe ainda. Nesse caso, a gente tem não se sabe o quê? Ainda, né? Se ele vai passar no vestibular. Então, nesse caso, a gente tem uma... Quando a gente pergunta, não se sabe o quê? A gente tem uma objetiva direta, tá? Que a gente tem um complemento direto aqui. Então, é essa daqui. E na 5, aqui tá falando, só não funciona como sujeito. Então, tá falando qual que não é subjetiva. A única que não é subjetiva aqui é essa daqui, né? Que ela tem o é do lado, que ela é predicativa, no caso. Então, por isso que é a D, porque é a única que é predicativa, tá? E aí, na 6, a gente tem essa frase, né? A mãe ficou à janela na esperança de quê? Então, aqui a gente está perguntando para esperança, né? Esperança é um nome. Temos esperança de quê? Então, se a gente está perguntando para um nome, a gente tem uma completiva nominal. Então, a gente tem a B aqui. Então, gente, é isso. Alguma dúvida com relação a essa matéria? Ou tá tranquilo? Porque enquanto isso, eu também vou fazer a chamada aqui. Rick tá aí?
Bom, parece que não. Melissa, bom, vou chamar todo mundo. Rick, Melissa, Luca e Wesley. Qual que tá aí? Quais que estão aí para eu colocar presença? Então, Luca, Melissa e Wesley. Então, gente, é isso. Se não tem nenhuma dúvida, bom tudo para vocês. Bom descanso, bom feriado. Bom momento fresquinho da vida, porque não está tão calor como estava na semana passada. Então aproveitem, né? Porque a gente vai ter mais calor aí em breve. Então é isso, gente. Bom final de semana. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.